Tu já paraste para pensar do porquê é tão difícil perder peso? Do porquê é tão difícil fazer dieta? Eu não sei se tu já, em algum momento do teu dia, já caiu e pensou assim, meu Deus do céu, por que será tão difícil seguir uma dieta? Por que será que é tão difícil perder peso? Sendo que é muito fácil eu ganhar peso, é muito fácil eu querer comer mais do que eu devo. São essas perguntas que a gente começa a ter durante uma parte do nosso processo de emagrecimento ou então um pouco antes da gente tomar a decisão de querer mudar. Mas assim, antes da gente chegar nesse ponto, chegar nesse assunto, eu preciso trazer para ti uma outra reflexão, que é algo que eu só fui me atentar, eu só fui descobrir durante o meu processo de emagrecimento, que é a seguinte questão. Não sei se tu já reparaste, mas com o passar dos anos, mais tratamento do combate da obesidade tem. Há mais ou menos uns 3 ou 4 anos atrás, ninguém falava de Ozempic, ninguém falava de Mounjaro, ninguém falava de nenhum tipo de medicamento parecido com esses. O que a gente tinha 4 anos atrás, além da tradicional dieta, spa, bariátrica, a gente tinha os medicamentos que eram inibidores de apetite, subtramina, fluoxetina e etc, etc, etc. A gente estava limitado a esses medicamentos e também esses tratamentos que são ótimos, são excelentes, mas com o passar do tempo, de 3, 4 anos para cá, a gente viu técnica, a gente viu dieta nova, a gente viu a grande revolução no emagrecimento, que está sendo o Ozempic e o Mounjaro, que eu vou fazer um vídeo especialmente só falando sobre essas medicações, do que eu acho desses tratamentos. Então, a gente está se municiando cada vez mais. Então, naturalmente, a gente imagina o quê? Poxa, você tem mais medicamento para o combate, o controle da obesidade, a gente tem que ver que a obesidade está diminuindo. Mas muito pelo contrário. A obesidade está aumentando. O Brasil está ficando cada vez mais obeso. Os Estados Unidos, nem se fale. Então, caramba, não é contraditório isso? A gente está com muito tratamento para obesidade, o tempo está passando, mais tratamento vai aparecendo, só que ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem mais pessoas obesas. Mais pessoas obesas estão aparecendo, mais o aumento de peso está chegando para as pessoas, tanto para jovem, quanto para criança, quanto para adolescente, adulto e etc, etc, etc. Então, por que é tão difícil a gente entender isso? Por que é tão difícil a gente falar sobre emagrecimento? E por que é tão difícil seguir uma dieta? Que é justamente a reflexão que me trouxe para gravar esse vídeo para você. Porque eu e você sabemos, é muito além do que um prato de comida, do que você bater um shake numa shakeira e tomar. Vai muito além do que você somente ter forças de vontade de querer ir para academia. É muito além do que você simplesmente acordar cedo, fazer um cardio, ir no supermercado, comprar sua dieta. E a gente sabe, existem muitos outros tratamentos por aí que, sabe, não são tão eficientes assim. Sabe aquelas dietas da moda, da sopa, da fruta, que a gente sabe que é pura enganação, mas ainda assim existem tratamentos que de fato fazem efeito, como o Ozempic, o Mounjaro, a própria bariátrica. Mas por que quando a gente vê aquela pessoa que perde peso, passa-se 2 anos e você vê que ela reganhou todo aquele peso que ela perdeu? Ela teve um reganho quase que 100%, ou então ela teve um reganho de peso e ainda ganhou mais peso ainda do que ela havia iniciado o tratamento. Caramba, isso é muito claro, porque o problema não está exatamente na comida, não está exatamente no quanto eu como. Obviamente, a gente sabe, para você ganhar peso, você precisa comer mais do que você gasta. Isso é uma lei universal. Só que precisa parar para te questionar e pensar do porquê você está comendo mais do que você gasta. Do porquê você está tendo dificuldade de iniciar uma dieta. Do porquê você está tendo todo um transtorno para iniciar um processo de mudança. É porque tá tudo na cabeça. Tá tudo na mudança de comportamento. Tá tudo na mudança de hábito. Então o vídeo de hoje é para te trazer uma luz. Porque muito antes de você pensar em alimentação, pensar em dieta, pensar em treino, você precisa se entender no processo. Você precisa procurar entender do porquê você teve um excesso de peso, por que você tá daquele tamanho. Durante muito tempo eu me questionei muito, eu parar para pensar assim, caramba, por que eu cheguei a 189 quilos? Não é simplesmente porque eu gosto de comer, porque o Reginaldo de hoje, ele continua tendo os mesmos gostos e as mesmas preferências do Reginaldo de 190, quase 200 quilos. Eu continuo gostando de coxinha, de hambúrguer, de pizza, de batata frita, de milkshake, de todas aquelas coisas que eu e você sabemos que são gostosas, daquelas comidas que são hiper palatáveis. Só que qual a diferença do Reginaldo de hoje para o Reginaldo daquela época? Uma única diferença: mentalidade. Mudança de hábito, mudança de comportamento. É justamente esse ponto, porque é muito difícil colocar na cabeça do obeso, do cara que está mudando, que ele vai enfrentar, além da guerra física, de treinar, de fazer dieta, a guerra emocional e a guerra mental.
Porque você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa mudar os seus hábitos e você precisa mudar o seu ambiente. Porque, cara, as coisas para mim só começaram a dar certo quando eu mudei o meu ambiente, quando eu parei de frequentar os mesmos lugares que me adoeceram, quando eu parei de conviver com as mesmas pessoas que não facilitavam ou dificultavam o meu processo. Entendeu? Então, assim, eu preciso que tu tenha esse surto de clareza para tu teres noção que não dá para você ter os mesmos comportamentos que te levaram à extrema obesidade. Não dá para você continuar frequentando os mesmos lugares que te deixam sensíveis à comida. Não dá para você continuar andando com aquela pessoa que não te ajuda, com aquela pessoa que só coloca dificuldade na tua vida. Sabe? Isso a gente precisa colocar na cabeça de um jeito que vai fazer com que a gente entenda que o processo de mudança, ele caminha por aí. Que o processo de mudança, ele traz pra gente o desconforto. Porque não é fácil você dizer não para aquele amigo que te acompanha há muitos anos, que sempre te convidou para sair, que sempre te convidou para ir em diversos lugares. Não é fácil você dizer não para aquele ambiente, para aquele lugar que você gosta de frequentar. A casa de alguém, aquela pizzaria, aquela padaria, mas foram justamente esses ambientes que te trouxeram a extrema obesidade. Então, o ponto inicial é você cair na realidade e falar assim, eu preciso mudar. Eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso mudar a minha realidade, eu preciso mudar todo um contexto que fez com que eu chegasse à extrema obesidade. Para aí sim eu facilitar o meu processo. Porque não adianta, mais uma vez, cara, eu posso ter o Paulo Musi como médico, eu posso ter como parceiro de treino o Ramon, eu posso ter como o meu personal, o coach, o Pacho, eu posso estar com os melhores patrocínios do mundo, suplementação gratuita, tudo. Mas se eu não mudar o meu comportamento de forma constante e de forma permanente, o que isso quer dizer? Porque não adianta você mudar de 7 dias da semana, você mudar o seu comportamento 3 dias, sendo que no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo dia, você esquece que você faz dieta. Não adianta. Você precisa ter uma mudança constante e uma mudança duradoura. A tua mudança de comportamento, ela não vai ser imediata. Você não vai acordar segunda-feira e falar assim, olha, eu mudei completamente, eu simplesmente decidi ser a pessoa mais focada. Mas você precisa iniciar o seu processo de mudança, mudando aos poucos os seus hábitos, os seus comportamentos. Reginaldo, por onde eu começo? Cara, só o fato de você acordar um pouco mais cedo, começar o dia bebendo água, trocar o refrigerante normal por refrigerante zero, evitar o consumo excessivo de açúcar, você iniciar uma prática de atividade física, eu consigo aqui passar o dia listando para você pequenas práticas que podem te levar ao sucesso. Só que não é simplesmente você acordar mais cedo, não é simplesmente você tomar um pouco mais de água, não é simplesmente você parar de andar em certos tipos de ambiente. É contexto, mas um contexto duradouro. Porque, mais uma vez, de nada adianta você ter todo um suporte, toda uma equipe para te ajudar, se você não entendeu que a mudança ela precisa ser duradoura. Eu tô basicamente nessa vida há 4 anos e meio, quase 5 anos. Sendo que os 2 primeiros anos foi para perda de peso. E os outros quase 3 anos foi para eu manter a minha perda de peso. Ou seja, eu tô mais na fase, eu gastei mais tempo, na verdade, para manter o meu peso do que para perder peso. E eu digo com todas as palavras, com todas as letras, é muito mais difícil você manter a perda de peso do que você perder peso. Entendeu? Então, assim, para e pensa do porquê você chegou a esse peso, do que te levou, quais foram os ambientes que te adoeceram, quais foram as pessoas que não te ajudaram, você tem algum trauma que você possa ter sofrido na infância, na adolescência, quais são os teus hábitos alimentares que te levaram à obesidade. E enxergar que você precisa mudar, você precisa iniciar um processo de mudança, entendeu? Então, assim, bom, eu vou lançar durante essa semana agora uma série de vídeos, essa aqui é uma temporada, agora do segundo semestre, que eu vou estar te mostrando um passo a passo que pode te ajudar a emagrecer. Eu não vou falar simplesmente de dieta. Eu vou falar de mudança de comportamento, de mudança de hábito. E o vídeo de hoje foi para te dar uma geralzona em relação a isso, beleza? Mas assim, se você gostou do conteúdo, já sabe, te inscreve aqui no canal, curte o vídeo, comenta, manda para aquela pessoa que é para dar aquele start, beleza? Cara, esse conteúdo é um conteúdo riquíssimo que pode te ajudar a mudar, pode mudar a tua perspectiva de dieta. Porque, mais uma vez, quando a gente fala de dieta, muita gente trava e fica assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer dieta, dieta para mim é difícil, dieta para mim é aquilo, dieta para mim é isso. Esquece, tira da tua cabeça que dieta é difícil, tá bom? Dieta é bom, é o que você vai ter que fazer para toda a vida. Eu faço dieta até hoje, eu sempre vou fazer dieta, porque é justamente esse comportamento de fazer dieta, de treinar, de fazer cardio que me mantém no corpo que eu tenho hoje, porque o corpo que eu tenho hoje ele é alugado. Se eu parar de pagar o preço, eu sou despejado e eu volto para aquela vida que eu tinha, que eu abominava e abomino para o resto da minha vida, entendeu? Então, beleza, turma, ó, mais uma vez qualquer tipo de suplementação, vai na Growth, tô com o chapeuzinho da Growth, blusa da Growth,
qualquer tipo de manipulado, você vai na Oficial Farma com o cupom Reginaldo, igual na Growth. Qualquer tipo de roupa para treino, roupa, short, meia, cueca, oversize, vai na AlphaCo também com o cupom Reginaldo, que são as 3 empresas que ajudam esse canal, que me ajudam a produzir mais conteúdo para você aqui. No mais, tamo junto. E esse aqui é só o começo. Valeu, pessoal. Tamo junto, hein?